quase tudo que você precisa saber de Twin Peaks para poder acompanhar a nova temporada. Esse é o tema desse vídeo do nosso canal. Quem tá acompanhando aí as últimas novidades sabe que a série vai voltar e vai voltar na Netflix, ou seja, quem assina o serviço vai poder acompanhar, Baita né? surpresa, né? Poxa, né? A série tá voltando nos Estados Unidos agora, dia 21, domingo. E no dia 22 já vai estar disponível na Netflix o primeiro episódio, né? Mesmo esquema de Better Call Saul. Cada semana um episódio. Então vai ser fácil para acompanhar a nova temporada. As temporadas antigas, infelizmente, eles ainda não têm previsão de colocar lá no serviço, mas quem sabe no futuro próximo também, né? Então, se você assistiu a série na época e não lembra, acompanhe esse vídeo. E se você também não tinha nascido ainda, acompanhe do mesmo jeito. Porque se você não vai conseguir assistir as outras temporadas, a gente resolveu fazer esse vídeo para trazer para vocês as principais tramas, os principais elementos, aquilo que você precisa saber para entender um pouquinho do que se trata o universo de Twin Peaks, que é uma série que na verdade é um grande marco na TV, né, mundial. Então vamos começar a falar de Twin Peaks. Aqui na capa do box de Blu-ray que tem até a série completa, a gente vê a Laura Palmer, né, que é o grande chamariz, o grande MacGuffin que a gente fala da história da série, gira em torno do assassinato da Laura Palmer, né? A série começa com essa jovem adolescente, quase adulta, sendo encontrada morta num rio, enrolada num plástico, e aí ela era a queridinha da cidade, né? Muito famosa, que era a garota, a rainha do baile, né? Os garotos todos eram interessados nela. Ela era muito querida pela comunidade local, pela amiga, né? Ela tinha uma amiga muito forte, que era a dona. E aí a história começa em torno desse mistério. Quem matou Laura Palmer? Por que matou Laura Palmer? Como matou Laura Palmer? Quem matou Laura Palmer foi assim, tipo, quem matou Det Hotman deles, né? Foi inclusive mais ou menos na mesma época, né? Década de 90, início da década de 90. Isso, e foi o mistério mobilizou as pessoas e teve episódio aí que bateu 35 milhões de espectadores, que são números, né, bem expressivos. E é uma série que realmente ela marca porque ela é diferente, ou pelo menos ela, na época, foi diferente de tudo que o americano estava acostumado a assistir na televisão. Ela trouxe uma nova linguagem, ela trabalhou com simbologias, misturou o suspense, o drama, o policial, com o surreal, com o sobrenatural, né? Que mais, Davi? E tinha traços de comédia, Humor né? negro. Humor negro. Então, esse era o grande diferencial. E Twin Peaks, ela influenciou todas as séries que vieram depois, que fizeram sucesso. Arquivo X, que estreou 2 anos depois que Twin Peaks acabou, bebeu muito na água de Twin Peaks. Inclusive, a própria figura, né, do Mulder é claramente inspirada na figura do Cooper, que é o agente do FBI, que acaba se deslocando para Twin Peaks, que é o nome da cidade onde acontece, né? É o cenário de tudo, para investigar o assassinato da Laura Palmer. E é uma figura totalmente singular, porque é um agente que acredita no sobrenatural, acredita nas mensagens que os sonhos podem dar para desvendar um mistério de um crime. Então ele é um cara e é um cara gente boa também, porque ele chega no lugar e ele não tem aquela empáfia de eu sou um agente federal, você sai pra lá, só me obedece. Não, ele faz questão de se misturar com as pessoas da cidade. Essa característica dele de acreditar nos sonhos, de prestar atenção nos símbolos, de focar muito na intuição, vem muito também da característica de um dos criadores da série, do trabalho de um dos criadores da série, que é o David Lynch, né? David Lynch, que é um cineasta renomado, famoso pra caramba, vários filmes, Mulholland Drive, Veludo Azul, tem muito filme bom do David Lynch, que é uma filmografia fantástica e que na série ele traz uma parceria que ele fez com o Mark Frost, que era um autor de uma série muito famosa na década de 80 chamada Hill Street Blues, uma série policial. Eles conseguiram fazer o casamento então da trama policialesca, de um mistério, de um crime, com todos esses elementos que o Lynch tinha já da filmografia dele, que é trazer personagens que sonham, que vislumbram as coisas, que pensam fora da caixinha. Não são o personagem do Kyle MacLachlan, que é o agente do FBI, Dale Cooper. Ele é essa pessoa, ele traz um cara que... Ele foge do lugar comum numa investigação, ele tenta pensar além do que as evidências podem mostrar no primeiro momento. E ele tem essa característica de ser gente boa, amigão, entendeu? Então é legal porque quando ele chega na cidade,
ele está em busca de um serial killer, porque um crime parecido já tinha acontecido antes, ele já tinha investigado, e então o caso da Laura Palmer meio que se enquadrava naquilo que ele já estava investigando. Ele chega na cidade, encontra o delegado, e a própria delegacia já é um cenário interessante, que é onde tem às vezes um pouco do cômico da série acontece ali, com personagens como o Andy, né? Que é a recepcionista. A recepcionista. O Andy é um policial que, tipo, chora na cena do crime, ele é super engraçado, super emotivo, mas ele acaba criando ali uma ligação com esses personagens e eles aqui juntos, né, criam essa amizade, essa ligação e todos compram essa ideia dele, esse jeito dele, né, escutam os sonhos dele, a interpretação que ele dá dos sonhos e juntos eles investigam o caso. E a gente vai vendo que uma cidadezinha, apesar de pequena, e que aparentemente tudo é muito pacato, por conta do crime, a gente começa a ver, através das subtramas que vão sendo desenvolvidas com os outros personagens, que tem muitos personagens na cidadezinha, que aquele mundo aparente de perfeição não era assim tão perfeito, né? As pessoas tinham muitos segredos, a gente vê que tinham várias conspiraçõezinhas rolando ali naquela cidade, ligadas diretamente ou não ao caso da Laura Palmer também. E a gente vai vendo isso ao longo da primeira temporada, que gira basicamente em torno do mistério da morte dela. Isso vai para a segunda temporada também, quando então a série começa a mergulhar mais profundamente na questão do sobrenatural mesmo, né? Da ligação. De repente o crime foi cometido, ele tem uma origem sobrenatural com aquele crime, né? E a gente vai vendo, à medida que a série evolui da primeira para a segunda temporada. A primeira temporada tem só 8 episódios. 7. São 7 mais o piloto, né? São 8. 8 episódios e a segunda temporada já tem 22. Então são 30 episódios no total dessa história toda, né? E no 8º episódio da segunda temporada, ocorre a revelação de quem é quem matou Laura Palmer, de fato, né? E é uma revelação chocante, porque... E a gente falou no início que isso aqui ia ter spoiler, né? É uma revelação chocante porque é o pai da Laura Palmer. Mas não foi o pai exatamente. Era o pai possuído por um espírito, e aí a gente entra na seara do sobrenatural da série. A grande questão da série é a seguinte, ela vai mostrando a investigação e ao mesmo tempo vai construindo essa ligação de todas as pessoas da cidade que de alguma maneira passaram pela vida da Laura Palmer e em algum momento se tornam suspeitas, depois deixam de ser e tal, mas assim que elas são focadas, né, na história, esses podres aparecem então você tem essa trama central da Laura e as tramas e os pequenos núcleos que vão desenvolvendo as suas próprias histórias a partir do mote central. E o que acontece? O agente Cooper, ele tem esses sonhos e ele, num desses sonhos, ele se vê numa sala vermelha onde tem um anão que anda dançando, fala ao contrário. Então é tudo assim, cheio de simbologia. E ele vê a Laura Palmer e a Laura Palmer sussurra pra ele o nome do assassino. E só que ele não lembra, ele não escuta. Então ele tem esses sonhos, ele tem visões também, ele enxerga um gigante que fala, faz tipo profecias, meio que um papel da esfinge, entendeu? Quando ele sempre conta alguma coisa, mas de forma enigmática, e ele tem que encontrar uma resposta para conseguir atingir, chegar onde ele quer, que é encontrar o assassino. E a questão é essa, o assassino, na verdade, a gente fala em espírito, mas a série mesmo questiona. É um espírito ou é o mal, aquela figura que, na verdade, ele é materializado da figura do Bob, que seria esse espírito, mas que em algum momento o próprio delegado reflete, mas ele é um espírito ou ele é o mal que está presente dentro das pessoas? A manifestação do mal. Então, quando a gente só vai entender bem essa relação do Bob com o pai da Laura Palmer quando a gente assiste o prólogo, né? O filme prólogo porque depois da série, depois dos 30 episódios da série, o Lynch fez um filme chamado Twin Peaks Fire Walk With Me, que aqui no Brasil teve a tradução de Os Últimos Dias de Laura Palmer, que é um filme que ele conta a história que veio antes dela até, né? Os 30 primeiros minutos é dedicado a um crime que teve semelhança com a morte dela, né? E a gente volta então a Twin Peaks, vai conhecer os últimos dias da Laura Palmer. Finalmente, quando a gente conhece de fato a Laura Palmer, a gente descobre pelo que ela estava passando, descobre que ela não era essa garota
tão linda e perfeita da cidade. Perfeita, Ela exatamente. ela tinha uma vida dupla praticamente, porque de dia ela era colegial, recatada, e à noite ela saía para beber, participava de orgias e transava com vários homens, e tinha um namorado, mas traía com outro. E por E que que ela usava era agia assim, né? drogas e tinha assim, tipo, E agia de uma. usava drogas por quê? Porque ela... Exatamente. Aí ela, aos poucos a gente entende que ela sofria abuso, né? Pelo pai. O pai abusava dela desde criança, né? E teoricamente, assim, na série é construído como se o pai dela tivesse sido possuído ainda criança por esse espírito, né? Que o mal teria se apossado dele e ele abusaria dela e ela, inclusive no filme, ela não reconhece no abusador o pai. Entendeu? Então, no momento em que ela olha o abusador e enxerga o pai dela, é que O mundo o desmorona de mundo vez, né? desmorona e ele parte aí pra realmente querer matar, né? Acabar com a vida dela. E, e é uma coisa muito pesada, né? Porque é uma história pesada, é uma história de abuso de um pai, né? E uma filha. E então a forma como isso é tratada na série assim, tanto simbolismo, é tanta coisa assim pra gente ter que pescar esses elementos. O filme, no fim, é muito mais direto e objetivo. Mas na série, assim, não se fala assim, o estupro, o abuso da criança. É mais sugerido, né? É mais sugerido. Você entende que isso que aconteceu em algum momento, né? Sim. E que o pai, teoricamente, está inconsciente do mal que comete. E você percebe quando a revelação surge e que ele percebe que ele foi o causador, porque ele sofre ao longo da descoberta da morte, ele sofre constantemente. E quando ele descobre, quando ele tem realmente a ciência de que ele foi o autor, mesmo que de forma inconsciente ou não, você vê que o mundo dele desmorona e ele morre. Ele morre a partir daquele momento também. Né? Então, as consequências que abalam todos aqueles personagens ali, né, em maior ou menor escala, a gente vê e a série explora isso, né? A segunda temporada, depois do Mistério, como eu falei, ela corre no 8º pro 9º episódio, ela dá uma caidinha depois disso, porque parece que ela ficou meio perdida, né? Não sabia exatamente para onde ia Aí andar. o que acontece? Aquelas histórias que eu citei antes, que são os núcleos que circundam o mote central da Laura, eles acabam se desenvolvendo e a história acaba sendo sobre as pessoas, sobre os cidadãos de Twin Peaks, sobre esses pequenos núcleos. Aí você vai ter o núcleo da série, né, do Leo e do Bob, né, que também de alguma maneira estavam ligados à morte da Laura Palmer. Você vai ter o núcleo da família da dona, né? Aí que era a melhor amiga da que Laura. era a melhor amiga da Laura, e conflitos ali com relação a histórias do passado da dona, de como ela nasceu, que a mãe dela teria tido um caso com o dono de grande parte, o rico, né, o ricaço da cidade, que é um dos vigaristas e um dos vilões da história, né, que tem o hotel, que é dono das terras e que é dono de um bordel, clandestino envolvido com traficante de drogas. Isso, e que aliciava menores para trabalhar, e a Laura Palmer foi uma dessas meninas aliciadas para trabalhar nesse bordel. Então, assim, deixa eu ver. Nossa, são vários núcleos. A própria história do agente Cooper, né? Porque depois da resolução do mistério, você fala, como é que ele vai permanecer na cidade? Ele é um agente federal. Mas aí eles inventam uma história, uma subtrama para que ele permaneça ali. Aí é um novo serial killer, um novo e aí novo surge, crime. Aí a partir desse momento surge também o arqui-inimigo do agente, porque ele foi treinado no FBI por um parceiro que depois se voltou contra ele porque o cara era maluco, assassinou a esposa e depois voltou para a cidade, então, meio que para se vingar do agente Cooper. E aí aquela história toda do sobrenatural, desses elementos que a Ju citou antes, do anão, do gigante e do próprio Bob, eles ressurgem porque esse personagem que é o arqui-inimigo do Cooper, ele quer encontrar o lugar que tem, então, a origem desse poder malífico maléfico todo, porque ele quer ter esse poder para ele, porque ele é um cara, ele é um sociopata, assassino, né? Ele matou outras pessoas antes e ele quer encontrar esse lugar porque ele entende que aquilo era a fonte de poder do mal que ele estava buscando. E aí o Cooper volta então também para esse núcleo. E a série culmina justamente quando eles descobrem onde está esse lugar ali, porque ele era um lugar realmente ali, ainda que um lugar fora do espaço-tempo, né? Porque ele não estava nem no presente, nem no passado, nem no futuro, ele é um lugar que está perdido entre as épocas. Que é essa sala vermelha que eu citei antes, que é onde fica o anão, onde ficam os personagens que, na verdade, não estão... São pessoas que não estão na Terra aqui, né? Então, ao longo da série, eles aparecem, né? Em sonhos e em visões, não só do Cooper, mas
de outros personagens também, que tem esse quê de místico, né? Então aparece o garçom do hotel, que é um senhor de idade, aparece o anão, né? O gigante, aparece a senhora e o neto, uma criança, e quem mais aparece? Eu acho que são esses, né? E tem uma personagem que vai aparecendo ao longo da série que chama a Log Lady, que é uma senhora que segura um tronco. Ela tá sempre abraçada com um tronco e ela parece ter a compreensão desse universo invisível que circula a cidade. Porque o marido dela já teria investigado e encontrado esse lugar místico que fica na floresta, né? É tipo como se fosse um portal. Eles chamam até de sala de espera, que leva para alguma outra dimensão onde esses seres, né, vivem. E o Bob, né, que é esse espírito maligno ele também. Habita lá. Ele então, habita esse lugar. Quando a série culmina nesse momento de chegar, de encontrar esse lugar, e o Cooper vai atrás do Wyatt Earp, que é o nome do personagem que surge já na reta final da série, eles encontram esse lugar, a entrada desse lugar, tem um embate lá dentro, né? E o que acontece que culmina no grande cliffhanger, né? O grande gancho da série. Imaginem, a série terminou em 91 com um gancho absurdo e que não teve resolução até hoje. Porque o filme, como a gente falou, é um filme prólogo. Ele não dá resolução para esse gancho. O gancho é o seguinte, o agente Cooper vai lá, tem um embate com o arco-inimigo dele, né? Ele passa a ter a compreensão daquele lugar. Só que aquele lugar, se você entra no lugar e cede ao medo, né? ao trauma que está sobrecarregado naquele lugar ali, ele acaba criando o quê? Uma cópia de você mesmo, né? Um doppelganger. E aí, as últimas cenas da série, a gente vê o agente conseguindo sair do lugar, ele despertando, a gente acha que é o agente Cooper, e a última cena mostra que o agente Cooper, na verdade, aquele agente Cooper que fugiu do lugar não era o agente Cooper, era a cópia dele, dominada pelo Bob, por esse espírito maligno que estava aí aterrorizando a Laura Palmer e outros personagens ao longo da história. Aí você pensa o quê? Às vezes a gente está assistindo uma série, ela é cancelada e reclama. Agora, você imagina você há 20 e tantos anos atrás assistindo Twin Peaks e a série termina assim e você não sabe para onde vai aquilo. E é um grande mistério agora porque a nova temporada vai estrear e não foi divulgado praticamente nada assim, do que vai se tratar. A gente viu pelo teaser assim, alguns personagens que vão voltar, sim. né? Mas do que vai se tratar é um grande mistério mesmo. E foi uma coisa proposital do David Lynch. Ele quis manter isso tudo sob sigilo. E assim, a expectativa que a gente tem, a gente pode falar um pouquinho, né? É que ele, de novo, vá tentar porque foi uma grande revolução para aquela época, né? De fazer uma série com tantos temas assim diferentes e incomuns para a época, para a televisão, né? Hoje a gente já tem muitas outras séries que navegam por esses caminhos. Por exemplo, vocês querem ver, mas a gente viu os vídeos e não está entendendo o que vocês estão dizendo. Vocês assistiram The Leftovers? Então, é uma série nesse estilo, entendeu? Que você... É uma série muito mais pegada na alegoria, na metáfora, no que você consegue entender. Ele não vai te expor exatamente. Isso é isso, aquilo é aquilo. Não, você tem que assistir com a cabeça aberta, acontecem coisas surreais, que você pensa, nossa, que ridículo isso. Mas aquilo tem um significado, símbolo, né? um signo, exatamente. Então ele não tá ali, às vezes, um jeito de andar, de falar. Tem uma cena que a Laura Palmer, lá na Sala Vermelha, ela faz um negócio assim como... Tudo é bem pensado. Então você tem que assistir com a cabeça aberta, né? Não pode ficar fazendo pré-julgamento, não pode esperar a série mastigadinha, aquela coisa bem comercial que a gente está acostumado. Não é. É uma série que exige um pouco mais de esforço e vontade mesmo. E atenção também, né? E também e você tem que entrar, você tem que voar. Né? Não, foi o que a gente falou no início. É uma série que influenciou tudo de bom que veio depois. E ver essa série voltar agora, 20 e tantos anos depois, 27, é um presente, né? Ainda mais sabendo que a Netflix vai proporcionar para um público bem maior, porque nenhum canal ia exibir. A gente vai poder ver essa série toda semana. Vai ser um deleite, né? E a gente espera que esse vídeo aqui tenha, claro, não é a nossa intenção. Não dá pra você entender o que é a Twin Peaks, mas ter uma ideia vaga, ou então relembrar, como a Ju falou lá no início. Eu lembro disso, na época passava chamada na Globo, quem matou Laura Palmer e tal. Passava em horário nobre, todo domingo, depois do Fantástico. A gente vai poder voltar a esse universo agora, através dessa nova leva aí de 18 episódios de Twin Peaks. Então é isso, pessoal. Se vocês acham que vale a pena a gente continuar falando de Twin Peaks ou falar de algum ponto em específico, né, que vocês tenham vontade de saber mais,
é só deixar aqui nos comentários que a gente pode gravar aí um novo vídeo falando sobre coisas mais, né, pontos mais específicos, né? e clarear um pouco aí pra galera que não conseguiu acompanhar, não vai conseguir assistir, mas quer pegar a nova temporada, porque eu acho que vale a pena. O cara fez uma obra-prima da televisão que é cultuada até os dias de hoje, e a Laura Palmer tinha razão, né? Quando no momento da série ela fala pro David Cooper não, Dale Cooper, daqui a 25 anos a gente se encontra, mas 27, mas a gente vai se encontrar de novo, né? Valeu, gente. Até a próxima.